irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó Casas Irmãs, para mais uma quarta-feira de reflexões, de vibração planetária, de atendimento espiritual. Hoje, quem vai trazer a reflexão da noite de hoje é a nossa querida Neide, onde ela vai falar sobre oração e provação, do livro Religião dos Espíritos, o livro que estamos trabalhando esse mês. Mas antes, vamos fazer a nossa vibração planetária. Nosso planeta precisa, mais do que nunca, que cada um de nós possamos nos unir em orações, emanando as melhores vibrações de paz e de amor. Fechemos os nossos olhos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, a Nossa Senhora, aos nossos guias, mentores, toda a pleiade de espíritos, benfeitores, trabalhadores do bem, rogando a Jesus, a Ismael, rogando misericórdia, misericórdia, misericórdia. Vamos emanar vibrações de paz para o Oriente Médio, para Israel, para a faixa de Gaza, palestinos, judeus. Ó Senhor, misericórdia dos inocentes que estão sofrendo com essa guerra. Possa sair do nosso coração, da nossa mente, vibrações de amor e de paz. Que essas orações possam se unir a tantas outras orações que nesse momento estão sendo emanadas para que toque o coração dos líderes, das pessoas que estão à frente dessa guerra estúpida. Que essa paz possa envolver também a Rússia, a Ucrânia, a todos os lugares onde há falta de amor. Que os corações possam ser acalmados, arrebatados pelo poder de Deus, arrebatado pela energia do amor, acalmando os ânimos. Ó Pai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Vamos imaginar todos nós, encarnados e desencarnados, com os irmãos da força do bem, fazendo um círculo magnético em volta da Terra, em volta do nosso planeta. Saindo dos nossos corações, energias de amor e de paz.
onde quer que haja um coração conturbado, seja acalmado agora. Onde haja guerra, que a paz chegue e acalme. Essas energias vão acalmar. Vai acalmando. Vai energizando todo o nosso planeta. Muita paz, muito amor, muita luz. Que Jesus abençoe, envolva e acalme os corações. Muita paz. E agora, passamos a palavra para a nossa querida Neide, que fará a reflexão da noite de hoje. E depois teremos o atendimento espiritual com ela mesma. Deus abençoe, muita paz. Boa noite a todos, boa noite a todos os irmãos das casas irmãs, Jacó e Jesus. Que Jesus nos abençoe nesse novo encontro, né? E nós vamos hoje refletir, fazer uma reflexão em cima do texto Oração e Provação, né? Que é o livro que nós estamos estudando esse mês, que é a Religião dos Espíritos. Então, é um texto, é o livro psicografado e por a intuição de Emmanuel, né? E todos os capítulos desse livro, eles são pautados no livro dos Espíritos, né? E esse texto, Oração e Provação, ele é baseado na questão 663 do Livro dos Espíritos. E como é sempre benéfico nós relembrarmos as questões, os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz, eu trouxe o texto aqui para nós fazermos um breve refresco de memória da questão 663, né? E aí a pergunta é: podem as preces que nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, os espíritos nos respondem, respondeu Allan Kardec, e, logicamente, responde a nós quando lemos o livro dos Espíritos. Né? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos estas forças de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grandes resultados. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Portanto, o que do vosso ponto de vista é mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo que pecou,
Todavia, as súplicas justas são atendidas, mas às vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, está aí o ensinamento dessa questão 663 do Livro dos Espíritos, que nos diz que as nossas provas, muitas das vezes, não é que Deus não vá nos ajudar, não vai nos beneficiar, mas às vezes nós precisamos, ou seja, faz parte da nossa conta kármica, faz parte do nosso progresso espiritual, faz parte daquelas questões que nós acordamos com Deus antes de reencarnarmos, para justamente fazer com que nós possamos evoluir espiritualmente. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos nos diz que muitas das vezes as súplicas de Deus faz com que amenize a nossa situação através da prece, através da oração. E Emmanuel nos traz aqui um texto belíssimo, um texto onde ele usa a metáfora para justamente explicar esse poder da oração a nosso favor, e nós vamos refletir em cima desse texto, baseado aqui nessa questão, fundamentado na questão 663. Então, Emmanuel nos diz no texto Oração e Provação, a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-lo ou removê-los. Então, é o que o Emmanuel começa o texto dizendo justamente o que está lá no Livro dos Espíritos. Então, que a oração ele não vai fazer desaparecer a nossa prova, a nossa aprovação, a nossa expiação, mas muitas vezes eles podem removê-lo e aliviar a nossa situação difícil. E Emmanuel nos traz aqui ele usa, como eu falei, uma metáfora, onde ele diz assim: repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima de nuvens extremas, furtam-te aos olhos o painel das estrelas, e embaixo espinheiros e precipícios ameaçam os pés. Debalde, consultarás a bússola que a treva densa embacia. Então, ele utiliza aqui dessa metáfora, onde ele diz que a escuridão faz com que a gente não perceba os desafios, o precipício. E ele diz que mesmo às vezes, mesmo a bússola, mesmo a pessoa que está na escuridão, na treva, não com a bússola não ajuda em absolutamente nada, porque está turvo, a visão está embaçada, está turva diante dessa situação. E quantas vezes nós nos encontramos na nossa vida em situações em que realmente turvam os nossos olhos, ou seja, cai sobre nós nuvens pesadas, nuvens escuras,
que nos tomam praticamente de susto e nos turva a mente, nos turva os sentimentos e a gente fica, seja abatido por uma morte de um parente querido ou de um amigo querido, de uma pessoa onde a gente vai se separar fisicamente, que nos traz sofrimento. E aí a gente passa por esse sofrimento, por essa angústia, quer seja um momento também de um desemprego, uma situação financeira, uma doença. Então, todas essas questões de sofrimento, que às vezes faz parte de uma provação, às vezes também nos inebria, nos escurece a mente. E às vezes a gente procura um rumo e às vezes não encontra, ou seja, não tem essa bússola, não nos ajuda, né? Assim, naquela situação. Ele diz o seguinte: se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável que padeças o assalto de traiçoeiros animais. E diante de uma situação difícil, conturbada, a depender de qual seja o motivo, nós, às vezes, nos sentimos paralisados, porque nós não sabemos que direção tomar. E, às vezes, a gente fica receando tomar uma iniciativa e dar mais errado do que está. E fica nesse impasse e nos causa o medo, a angústia, o desespero, né? Então, também diante da vida. Ele aqui está nos dando um, um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo real, material, mas isso nós podemos passar também para a nossa experiência de vida. Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada, entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para erguer a frente, para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Então, diante de uma pequena luz, então, se acender um fósforo, quem está na escuridão vai enxergar, vai visualizar a situação. O sofrimento vai desaparecer, a situação, como ele diz aqui, o charco não desaparece, a pedra continua no caminho para que lhe impeça de você cair no precipício. Então, a mesma coisa também vai ser com a nossa experiência de vida, com a nossa vivência. Então, se acendermos uma pequena luz, como ele diz aqui, assim também é a oração nos trilhos da experiência. Então, a oração faz acender uma pequena luz. Então, como o fósforo, ou uma lâmpada, ou uma lanterna, acende um local obscuro, um local escurecido, um local perigoso, com precipícios, com charcos, e faz com que tenhamos uma direção mais segura. Não, a situação não muda, mas permite que a gente tenha uma direção mais segura, ou seja, podemos desviar daquele caminho perigoso, daquele caminho íngreme, né? E cairmos num precipício e por diante. Então, a mesma coisa nos faz a oração, nos traz a oração. Então, ele, aqui no texto, o Emmanuel nos diz que basta acender uma flâmulazinha de prece,
E aqui no livro dos Espíritos, a gente diz que a prece bem feita, ela sempre é útil, nunca é inútil. Então, a prece tem utilidade. Então, essa prece acende uma luz. E se fizermos a prece com fé, com confiança, com devoção no Pai, na espiritualidade maior, nos nossos irmãos, aos nossos olhos invisíveis, mas que estão sempre presentes na nossa vida, com certeza essa luz vai se expandir de tal forma que às vezes não vai mudar o nosso sofrimento, mas vai nos fortalecer espiritualmente, vai nos dar força para nós enfrentarmos. Como Emmanuel nos diz aqui, exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte ainda e sempre é um véu doloroso da separação. A prova e o mesmo é o mesmo teste, inquietante, e o golpe da expiação continua sendo luta difícil e inevitável. Então, a prova, a expiação, os sofrimentos, eles pertencem à vida humana. Agora, cabe a cada um de nós nos fortalecermos espiritualmente. E podemos nos fortalecer através de quê? Através da oração, através da prece, com firmeza, com fé, com confiança em Deus, para que nós realmente possamos é, passar adiante, vencer aquela situação difícil. E, segundo o livro dos Espíritos, ele nos diz que muitas vezes o, a prova está na mão de Deus e a gente tem que passar a prova. Mas diante das nossas súplicas, diante da nossa fé, o Pai nos concede a benevolência. E aqui Emmanuel nos diz que através da oração, nós nos ligamos à providência divina. Então, nós fazemos essa conexão através da oração, da prece. Nós nos elevamos espiritualmente, nós fazemos essa conexão com o divino. E isso faz com que nós vençamos as dificuldades, os sofrimentos, as amarguras. E a gente vai dissipando, porque no momento de sofrimento, seja ele qual for, como eu disse anteriormente, seja por uma doença nossa própria, ou de uma pessoa querida, né? Porque pode não ser um parente, mas pode ser um grande amigo, uma pessoa onde a gente tem uma relação estreita, através de uma situação difícil financeiramente, quem não passa, né? Quem não passou, né? Uma situação também de desemprego, uma situação de perda de um ente querido. Todas essas situações são situações difíceis que nos levam à tristeza, à angústia, a sofrimento. E se nós não nos valermos da fé, da oração, nós podemos entrar no desespero. E o desespero não traz benefício nenhum espiritual. Muito pelo contrário. O desespero, a angústia, né, a revolta, só traz negatividade e uma falta de crescimento espiritual para nós. Então, nós precisamos da fé, da oração com, com fé mesmo, aquela fé que vem de dentro do coração, aquela oração feita, aquela prece feita
realmente contrita, para que possamos vencer todos os percalços nos é, é, que chegue até nós. E aqui no Livro dos Espíritos, ele nos diz, né, nessa questão 663, que quando nós nos ligamos, fazemos a prece, nós nos ligamos a espíritos bondosos, aos espíritos benevolentes, que eles nos ajudam, principalmente o nosso anjo guardião, né, que está conosco o tempo inteiro. Eles nos ajudam a amenizar o sofrimento, a amenizar as provas, a amenizar as expiações que nós tenhamos que passar. Então, Emmanuel continua aqui nos dizendo, eu parei aqui no inevitável, mas estarás em ti próprio, plenamente refeito no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas acima de tuas dores o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. Então, o que nós precisamos realmente é ter essa compreensão espiritual e, através da fé, da oração, da prece, nós podemos vencer as nossas provas, as nossas expiações, nos fortalecendo cada vez mais, entendendo que aquilo ali faz parte da nossa vida, ou seja, aquilo ali é uma contribuição para que nós possamos vencer espiritualmente, crescer espiritualmente, ou seja, chegar àquele patamar que foi determinado por Deus para nós, a evolução espiritual, para que nós possamos realmente ascender espiritualmente. Que Jesus nos abençoe, nos dê essa compreensão, né, de usarmos o poder da fé, da oração, da prece, para que estejamos sempre amparados pela espiritualidade divina. Que assim seja. Vamos passar agora para o nosso atendimento espiritual, orando mais uma vez, continuar nessa sintonia que essa reflexão nos trouxe, e vamos nos colocarmos em posição tranquila, vamos fechar os nossos olhos, respirar, sentir a atmosfera vibrante e vamos nos colocar de forma confortável, estável, receptiva, para que realmente possamos receber as bênçãos do alto. Vamos respirando de maneira tranquila, serena. Vamos sintonizando com as energias divinas emanadas por nossos anjos guardiões, pelos mentores das nossas casas, nossos guias espirituais, para que a gente possa se fortalecer e se equilibrar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, sempre guiados pelo sentimento do amor, da caridade.
Vamos mentalizando essa energia é amorosa para revitalizar e equilibrar todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, estabelecendo harmonia interna e transformando também a energia, a harmonia externa. E nesse momento de paz, de luz, vamos sentir as mãos dos nossos atendentes fraternos que já estão presentes aqui entre nós, colocando suas mãos poderosas, luminosas, derramando feixes de luz sobre o nosso coronário, derramando feixes de luz sobre o coronário de cada um de nós, emanando luz divina, envolvendo todos os pontos de energia, nos fortalecendo, nos envolvendo em harmonia, em paz e em luz. Que possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, nos dando a força necessária para nós continuarmos a nossa caminhada, fortalecido sempre na fé, na oração, na prece, no amor, na caridade. E envolvidos nesses fluidos salutares derramados por nossos irmãos, vamos sentindo uma luz envolvendo a todos nós. E nesse momento vamos pedir permissão também ao nosso Pai, que essa energia salutar, essa luz, chegue até os nossos familiares, na casa de cada um de nós, levando paz, levando luz, levando harmonia, levando saúde, abençoando a cada um, trazendo harmonia de paz e luz. E que essas energias também cheguem aos nossos ambientes de trabalho, para quem trabalha, porque é necessário para quem trabalha ter um ambiente de paz, de luz, de harmonia, de prosperidade, de fraternidade, de serenidade. E que esses bons fluidos também possam envolver cada um daqueles que têm necessidade. Que a luz de Maria, o manto de Maria também envolva todos aqueles necessitados, seja ele de que esfera for a sua necessidade. E se sinta protegido e amparado. E que também vamos pedir que esses bons fluidos envolvam toda a humanidade, envolvam o nosso planeta Terra, envolva aos nossos irmãos, todos os nossos irmãos em sofrimento, envolva a humanidade transformando a consciência espiritual da humanidade, para que realmente a paz e a luz reine sempre ao nosso favor. E assim, vamos agradecendo ao nosso Pai Celestial, que nos permitiu esse momento de paz e luz, permitiu que os nossos irmãos bondosos e benevolentes viessem até nós, trazendo essa energia salutar, essa energia positiva, envolvendo a todos nós em paz e luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.